Boa noite. Todos bem? Graças a Deus. Antes de começarmos a nossa reflexão, vamos pedir a Jesus, o nosso orientador divino, o nosso mestre, o nosso amigo, que Ele possa trazer a cada um de nós intuição, sustentação, sabedoria, para que possamos absorver e compreender a lição da noite. E que esta lição possa, de alguma maneira, ajudar a todos nós, e principalmente aquelas pessoas que se encontrarem estacionadas à beira do caminho. A reflexão que eu trouxe é bem simples, é um tema conhecido de todos vocês, já é um assunto bem batido, mas de grande necessidade, pelo grau de dificuldade que todos nós, sem exceção, em algum momento da vida, terá dificuldade de vivenciar a estagnação espiritual. Por que temos dificuldade de florescer aonde estamos plantados? O que é a estagnação espiritual? Estagnar é estacionar, parar, deixar de evoluir espiritualmente. O principal sentido de vida, o principal sentido da nossa existência, evolução espiritual. O maior prejuízo que podemos cometer contra nós mesmos é justamente a estagnação espiritual. Nós estamos num mundo de expiação e prova, muitas provas por sinal. Somos espíritos ainda imperfeitos, apesar de toda a bagagem doutrinatária, de todo o ensinamento doutrinatário que já vivenciamos. Apesar de todas as reencarnações que já passamos até chegar até aqui. Temos ainda uma visão estreita que tudo ao nosso redor colabora para a nossa infelicidade. Não conseguimos compreender que somos os atores ou autores principais da nossa vida, da nossa encarnação. Que tudo que acontece ao nosso redor, situação, relacionamento, são apenas coadjuvantes, colaboradores dentro da nossa história. E que irá nos atingir, direta ou indiretamente, de maneira positiva ou negativa, na medida em que nós deixarmos. E acreditando que a causa de nossas dores, de nossas infelicidades está do lado de fora, não agimos. Não podemos fazer nada a esse respeito, porque a causa não está em mim. Aí o que nós fazemos? Buscamos ajuda não como forma de apoio, mas para que alguém venha e remova o nosso obstáculo, o nosso problema. Porque ainda não compreendemos que, quando a vida nos traz uma situação, ela está nos obrigando, exigindo de nós ações edificantes, agir no bem. Se nós não tivermos algum motivo que venha exigir de nós ações edificantes, vamos caminhar para a ociosidade, para o comodismo. Eu vou deixar aqui um exemplo bem simples. A gente faz caminhada, chega o frio. Aí a gente deixa de fazer caminhada 1 dia, 2 dias, 3 dias, bate aquela preguiça. Se não existe dentro de mim um impulso, um motivo que me obriga, o que é que eu faço? Acomodo,
deixo de fazer a caminhada, invento uma desculpinha. Eu deixo de aproveitar a oportunidade de florescer naquele lugar onde eu estou plantado. Isso vale para a estagnação material, pessoal e espiritual. A humanidade tem essa tendência a ser acomodado, a ser preguiçoso. Infelizmente, ainda como espíritos imperfeitos que somos, precisamos de alguma coisa que nos obrigue a agir, a movimentar, porque senão não saímos do lugar. Como evitar essa estagnação? Se formos buscar respostas, teremos várias respostas em diversas fontes. Psicólogo, filósofo, missionário, as diversas religiões, os livros de autoajuda. Mas eu quis trazer aqui uma resposta bem simples e de uma fonte bem segura e que nunca erra, o Evangelho. E se alguém quiser conferir, é no capítulo 6, a lição é o advento do Espírito da Verdade. Essa lição tem 8 parágrafos. E eu encontrei a resposta na conclusão dessa lição, no 8º parágrafo. E eu trouxe para vocês essa conclusão. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nestas 2 palavras, devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o nosso quinhão. Então, a conclusão do Evangelho foi a seguinte, a resposta que eu trouxe para a nossa reflexão. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras, devotamento e abnegação. Não conseguimos evoluir em nenhum aspecto da nossa vida, nem pessoal, nem profissional, nem material e nem espiritual, se eu não desenvolver em mim esses 2 valores, devotamento e abnegação. O que é ser uma pessoa devotada? Uma pessoa dedicada. Uma pessoa que dedica parte de si a um propósito. Uma pessoa, uma causa, uma religião, um trabalho, um estudo. E o que é uma pessoa abnegada? Uma pessoa que dedica tudo de si. A pessoa que tem capacidade de renúncia, a pessoa altruísta, que renuncia não morrendo pela causa, mas abrindo mão dos interesses pessoais em função de um propósito. E o exemplo é a melhor maneira de explicar. Então, eu trouxe aqui alguns. Os profetas, os discípulos, eles eram devotados. Jesus, devotado e abnegado, tão abnegado que renunciou à própria vida em função de uma causa maior. Um advogado, dedicado, devotado. Um médico, devotado e abnegado. Porque ele é dedicado ali quando ele está estudando. Mas quando ele se torna médico, ele faz um voto de abnegação. Abrir mão de tudo que é interesse pessoal, se alguém estiver doente, passando mal, correndo um risco de vida. Temos também um exemplo na Madre Teresa de Calcutá,
de Chico Xavier, devotados e abnegados, que abriam mão do interesse pessoal, de ter uma família em função de uma causa. Temos também exemplos simples, um pai e uma mãe. O pai é devotado, ele passa uma vida inteira devotado ao trabalho para o crescimento e o florescimento de um filho. A mãe, devotada e abnegada, ela abre mão da própria forma física no momento que ela engravida, para gerar um filho. Ela abre mão da própria vida, se no momento do parto for necessário. Ela corre um risco para que o filho possa sobreviver. E assim ela segue ao longo da vida, da sua missão como mãe. Todo ser humano na Terra tem uma vontade de encontrar alma gêmea. Chico Xavier fala que existe casal, almas gêmeas, casais, né? Almas gêmeas, 1% da população no mundo. É como se fosse um grão de areia encontrando outro grão de areia numa praia. O que é alma gêmea? Alma idêntica? Não. Deus não criou espíritos idênticos. Então, o que é esse casamento, esse casal de alma gêmea? É aquele casal que os dois lados, de maneira igual, do mesmo tanto, é devotado e abnegado, abre mão de si mesmo pela felicidade do outro. Por que que o relacionamento não dá certo? Por que que tem tanto casamento dando errado? Porque um dos dois lados é menos devotado e menos abnegado. E mais ainda, quando nenhum dos dois lados tem devotamento e nem abnegação, o que acontece? O filho é jogado na rua. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Tá. Pais, que eu anotei aqui porque eu não podia deixar de esquecer. O que temos de pais morrendo de carência e de solidão, porque tem filhos devotados, que cuida, que compra o remédio, que dá assistência, que paga aquela pessoa para cuidar, mas ele não consegue fazer renúncia, ele não é abnegado, ele não deixa, ele não consegue renunciar uma festa, uma praia, Caldas Novas, para visitar o pai, tirar um dia na semana. E quando ele faz isso, ele chega lá, carne assada, cerveja, dormir, ver televisão, ficar no zap. O pai e a mãe ficam num canto assistindo. Por isso, gente, que o mundo está um caos. Por isso que o ser humano hoje cresce, mas não floresce, não oferece frutos. Porque ele finca raízes tão firmes no solo material, que o amor dele acaba ficando egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ele não consegue fazer um amor de renúncia, abrir mão do interesse pessoal em função de ninguém. Cresce muito materialmente, mas espiritualmente ele estaciona. Deixa de florescer no lugar onde ele está plantado. Não consegue oferecer flores a ninguém, porque ele cuida apenas do interesse próprio. Posso trabalhar esses dois valores para que eu não viva, para que eu não venha vivenciar essa estagnação, já que o meu verdadeiro sentido na vida é a evolução espiritual? Posso, através do conhecimento. Porque o conhecimento me ensina a ter foco, direção, me explica o porquê, o para quê. O que a fé faz na nossa vida? O que ela é para mim? O que ela faz por mim? Alimenta minha força,
alimenta a minha confiança e a minha coragem. Então, a fé é o quê? Um combustível na minha vida. Se eu abastecer o carro da minha vida com um combustível errado, ele vai funcionar? Ele vai caminhar? Não, vai estacionar. Mas existe fé errada, Simone? Existe a fé cega. A fé que nos condiciona, porque ela nos ensina o medo. A que se faz, a que se paga. Eu sigo a vida com medo daquilo que eu fiz e daquilo que eu não fiz. Daquilo que eu deixei de fazer. Condicionado, bloqueado. Acreditando que tudo é pecado, é destino, que eu sou vítima e não ajo. Buscando na espiritualidade em Jesus, milagre para resolver a minha vida, colocando tudo nas mãos de Deus. Qual a fé correta, então? Qual a fé que deve me alimentar, me abastecer? A fé raciocinada, a fé lógica, que me faz pensar, que me traz a razão, a fé que me ensina que tudo que eu quero colher, eu tenho que plantar. Então, é a fé que me ensina que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que escolher as minhas sementes. Se eu quero colher, tenho que plantar. Se eu quero colher boas sementes, se eu quero fazer boa colheita, eu tenho que plantar boas sementes. Então, é uma fé lógica. É uma fé que me desperta, me faz agir. Me dá uma direção. E um grande exemplo disso é a semente. É um exemplo simples e muito bonitinho. Quando colocamos uma semente na terra a uma certa profundidade, ela não questiona se é saquinho de plástico, se é um vaso de cerâmica bonito, se é um canteiro de terra, se é areia, se o adubo é um estrume, se tem umidade, se tem calor, se tem escuridão. Ela não cria expectativa. Ela fica lá sozinha, na solidão. E nessa solidão, ela eclode o seu germen, a sua essência. E ela finca raízes na terra e segue subindo, perfurando até chegar à superfície, buscando a luz. Porque ela precisa do sol para sobreviver. E quando ela encontra o sol, ela cresce, enfrentando todas as mudanças climáticas, as mais bruscas. E vai crescendo, florescendo, sofrendo, crescendo, oferecendo frutos. E mais ainda, cooperando com o ambiente onde ela vive. Porque no seu processo de fotossíntese, ela purifica o ar, o oxigênio que a humanidade respira. Já pensou se um pé de manga pensasse como um ser humano? Eu nascer, sair do meu casulo, aonde eu estou bonitinho, quietinho, quentinho, crescer, ter os meus galhos podados. Quando eu começar a dar os frutos, aquela manga saborosa, aquele esgolepado, esfomeado, que vem chupar uma manga, ainda me joga uma pedra. Nós, como seres humanos, que pensamos que somos inteligentes, não conseguimos florescer, frutificar e cooperar como a semente. E somos sementes também, sementes de Deus, com todos os nutrientes necessários para florescer no solo da nossa alma. Só que quando Deus nos planta na terra, o que nós fazemos? Reclamamos. Essa terra não é para mim. Esse planeta não é para mim. Esse corpo não é para mim, esse cabelo não é para mim. Essa família não é para mim, esse emprego, esse salário. Essa casa espírita não é para mim, fraquinha para resolver o meu problema.
Principalmente se for de mediunidade, obsessão. Eu até poderia trabalhar nessa casa. Mas tirando 2 ou 3 pessoas legais que tem ali, o resto, o povinho difícil. E sigo a vida reclamando. Eu não paro para pensar que, diante de toda a situação que me apresenta, Jesus está me fazendo um convite para que eu possa oferecer uma qualidade minha, para que eu possa florescer uma qualidade minha. Para cada defeito nosso, Deus nos dá um problema, justamente para que a gente possa trocar aquele defeito por uma qualidade. Mas o que a gente faz? Segue reclamando, inventando justificativa, buscando desculpa, buscando soluções fáceis, abraçando todas as soluções fáceis que a vida apresenta e correndo um grande risco de passar por esse caminho. É por isso que tem muita gente vivendo do vício, de remédio controlado, de dependência de álcool, de droga, de psicóloga, de relacionamento abusivo, pessoas sem autoestima, sem amor próprio, sem perspectiva, sem esperança, com depressão. É por isso que tem muita gente buscando e idolatrando o medianeiro, religiões adversas, contratando até espíritos para resolver o problema. E olha que tem muita gente que gasta dinheiro com isso. Olha o perigo de se perder. E estacionar uma encarnação inteira fazendo bobagem, se perder de si mesmo. Quando busca Jesus, não busca Ele como uma fonte de inspiração, como um modelo, como um guia, mas busca Ele como um secretário para Ele escrever a nossa história. Quem tem que escrever a minha história sou eu, Jesus já escreveu a dele. Jesus existe para nós, para servir de modelo, de sustentação. Uma coisa também muito importante que eu anotei aqui, que a gente precisa de tomar muito cuidado, já indo para o encerramento. Onde estamos fincando as nossas raízes? No solo material ou no solo espiritual? Fincar raízes com firmeza, que eu falo. Porque a gente tem que ter raízes no solo material. A gente precisa da matéria para sobreviver. A gente precisa do corpo material para sobreviver. Só que eu tenho que lembrar que tudo que é material, que tudo que eu faço aqui passa. Eu posso ser a escritora mais famosa, escrever o livro mais bem vendido que a Terra já viu. Quando eu desencarnar e encarnar de novo, nem eu vou lembrar disso, muito menos quem comprou meu livro. E quando eu desencarnar, se tenho as minhas raízes no solo material, quando eu viver esse desprendimento dessas raízes e chegar no outro plano, eu não vou ter lugar de pousar, não vou saber onde estou, para que estou, vou me tornar um espírito sofredor. A casa espírita atende muitos na desobsessão e na mesa mediúnica. Mas quando eu finco as minhas raízes no solo espiritual, semeando boas sementes no coração do outro, cultivando o solo da minha alma, quando eu deixo os laços do corpo e vou para o plano espiritual, eu encontro pouso, sentido de vida, direção. Eu sei o que eu vou fazer ali. E mais ainda, eu encontro amigos espirituais, famílias espirituais me oferecendo flores, as flores cultivadas pelas sementes que um dia eu plantei aqui. E quando eu encarnar novamente, inconsciente, eu vou lembrar. Em cada pessoa que conviver comigo e se afinizar comigo, aquela pessoa que olha para a gente e fala, parece que eu te conheço faz tanto tempo,
tem afinidade, a gente tem simpatia, sente bem perto dela, confia, gosta. Assim como também pode acontecer o contrário, né? Aquela pessoa que um dia a gente trocou espinho, a gente olhar e sentir uma antipatia muito grande e ter uma convivência com ela muito difícil. Aí, nessa hora, Jesus está nos convidando a cumprir aquela lição que está lá no Evangelho, praticar, né? Se bater de um lado, oferece o outro. Quando Jesus falou isso, ele não falou da face material, da face física, oferecer o outro lado do rosto. Ele falou da face espiritual, mostrar para aquela pessoa, hoje eu aprendi que eu não vou mais resolver as minhas situações, os meus problemas jogando pedra. Hoje eu sou diferente de você. Hoje eu não quero mais jogar pedra. Eu vou resolver todos os meus problemas oferecendo flores. Ah, mas eu vou deixar aquela pessoa me pisar? Mais uma oportunidade de trabalhar o orgulho e a vaidade. Né? Eu vou me humilhar para aquela pessoa? O que é que tem? Eu não sou melhor do que ninguém. Por que eu não posso me humilhar? E isso não é se humilhar, gente. Isso é uma postura de humildade. Isso é oferecer o outro lado, mostrar que você não é igual a outra pessoa. Porque quando eu reajo de acordo com o comportamento de alguém, eu não estou sendo eu. Eu estou sendo o reflexo da outra pessoa em mim. Se ela pisa no meu pé, eu piso de novo, então eu sou igual a ela. Se ela me dá um tapa, eu dou um tapa também, então eu sou igual a ela. Faz uma maldade, me trai, mente, fala de mim. Aí eu vou reagir, eu sou igual a ela. Então a gente tem que agir para florescer. E um grande exemplo disso que temos é Santo Agostinho. Santo Agostinho, todas as noites antes de dormir, ele avaliava. É um jeito muito fácil de fazer isso. E um caminho muito simples. Ele avaliava todas as suas atitudes, tudo aquilo que ele tinha feito no decorrer do dia. De certo, de errado, de bom e de ruim, o que não fez, o que deixou de fazer, para que no outro dia, quando ele recomeçasse pela manhã, ele pudesse corrigir tudo que ele tinha feito de errado no dia anterior. Ele e a sua consciência. E assim ele seguiu, florescendo e oferecendo flores a todas as pessoas, plantando boas sementes no coração do outro. E até hoje ele floresce, porque ele tem raízes fincadas no Evangelho para todo o sempre. Para encerrar, eu deixo aqui uma outra reflexão bem pequenininha. De manhãzinha, o semeador, quando saiu para semear, ele lançou sobre cada um de nós bênçãos infinitas, que nenhum de nós temos capacidade de medir, mas que são suficientes para que possamos transformar o solo da nossa alma. Que nesta noite, ao chegarmos no íntimo das nossas dificuldades, possamos conseguir nos desprender da terra que nos aprisiona e subir em direção ao sol que chamamos de Jesus Cristo. Que assim possa ser. Obrigada.